Estamos de volta com o Jornal da TV10 aqui no Goiás 24 Horas. Quando os caminhoneiros fizeram a greve em 2018, o Brasil sofreu com um desabastecimento por completo. Agora a situação volta a assombrar. Veja o que diz o líder de um grupo dos caminhoneiros, o Wallace Landim, mais conhecido como Chorão. Olá pessoal, dia 26/10/2021, o Chorão que está falando. Estou vindo aqui para responder nossos irmãos caminhoneiros, que eu estou recebendo várias ligações, o pessoal me perguntando como é que vai ser, se vai ter. Pessoal, se faz necessário essa união para a gente correr atrás da nossa sobrevivência. Nós estamos passando uma situação pior do que 2018. Nós temos uma lei vigente que não é cumprida. Nós temos a questão do marco regulatório que está tramitando na Câmara, no Senado. Tem uma questão do BR do Mar, tem uma questão do DTE. E aí tem um vídeo do ministro dizendo, que a respeito das lideranças, referente que o caminhoneiro precisa cobrar melhor o seu frete. E quando ele senta com o empresário, ele diz que quer reduzir e quer tirar caminhão, que a gente alertou isso, inclusive, referente ao BR do Mar, que ele quer tirar 40% dos veículos da longa distância. Pessoal, vamos acordar, vamos junto, vamos lutar pela nossa sobrevivência. E a população apoia esse discurso do líder dos caminhoneiros com a greve? Veja o que está na boca do povo. Do jeito que está indo esse combustível aí, daqui uns dias aí não tem condição de ninguém trabalhar, nem andar não. O povo vai ter que andar de bicicleta ou então comprar um cavalo, porque tá muito complicado para nós aí. O governo, que esse ICMS alto aí do combustível, só tem prejudicado cada vez mais a população, A população goianiense e todos mais. Os caminhoneiros também parando, se parar, eu acho que vai ficar mais difícil ainda, porque aí a tendência é que não tem nada nos mercados, que as coisas parem, o ciclo não vai, as coisas não vão circular e as coisas vão ficar cada vez mais pior, porque a gasolina do jeito que anda, eu acho que daqui uns dias só quem vai poder pôr gasolina é só rico. Bem, o aumento está sentindo no bolso de todo mundo, Cada dia a gente fica surpreso com o aumento do combustível. Apesar de eu ser motociclista, mas o impacto está também em nós, que andamos de moto, que é bem mais, o custo é bem menor. Com relação à greve dos caminhoneiros, eu penso que não resolve o problema. Eu penso que através da greve não vai resolver, não vai baixar o preço do combustível. Eu acho que precisa de uma política econômica diferente para que o preço do combustível seja realmente minimizado no país. A greve resolve o problema? Se não, o que fazer para resolver? Marcelo Heleno, Grace e André Rocha. Grace, a gente viu aí você já começou a falar lá atrás, reforçando, não dá para prever o tamanho do problema, não dá? O problema é que nós estamos vivendo essa inflação galopante, essa elevação de preço, esse risco fiscal, o custo do Brasil está cada vez maior, o Banco Central encontra-se sozinho, sem aparato fiscal, ainda bem que o Banco Central tem autonomia e está fazendo o dever de casa, Apesar de que as consequências da elevação da Selic são muito duras, para a população, para a sociedade, para o setor produtivo, para tudo. Mas antes tem aquela influência do combustível na cadeia toda, Tem também. Os preços Isso. que aumentam por causa do frete. É o que eu falo, o petróleo ele tem um componente internacional. Não adianta querer reduzir ICM. Pode até resolver no primeiro momento ali, o impacto é mínimo. Mas toda vez que tivermos aumento do dólar, nós vamos ter elevação dos combustíveis aqui no mercado interno. E é como eu sempre digo, e aqui, como nós somos uma economia emergente, tudo aqui é mais pesado, Incide com mais força, principalmente na população mais vulnerável, O André falou no movimento de 2018, que teve adesão política, que deu força ao movimento, e agora tem o apoio das entidades sindicais. Também não tem essa força toda no meio, não tem, André? Que também é um movimento político. Não deixa de ser, mas eu não acredito, volto a falar, eu acho que a amarga experiência de 2018, o desabastecimento, a inflação gerada naquele momento, e olha que a inflação estava bem mais baixa, e a queda do PIB faz com que quem já provou, vamos dizer assim, desse remédio, apesar de não ser um remédio, já conheça o gosto e não queira experimentar novamente. Nós temos um problema muito sério hoje no Brasil. O maior problema que nós temos é a perda do poder de compra. Combustível nunca foi barato no Brasil e a população, da maneira geral, sempre reclamou. Você vê, mesmo no ano passado,
quando nós tínhamos, o petróleo caiu no barril para 20, né, quer dizer, um quarto, mais de um quarto do valor de hoje, a população ainda reclamava. Então, infelizmente, nós perdemos o poder de compra. Se o governo tivesse fazendo um ajuste fiscal mais amplo, mais forte, e com isso permitisse uma queda, justamente, uma valorização do real, né, que hoje está muito desvalorizado, nós teríamos essa redução do preço dos combustíveis. O problema é que esse cenário, como a Grace bem colocou, é o inverso. O que nós vemos é um governo furando um teto de gastos, a gente vê a questão de uma PEC de precatórios, a preocupação dos investidores estrangeiros. Então, esse é um cenário fiscal muito ruim. Mas eu volto a afirmar, nós vamos, lógico, com cautela, vamos monitorar, estamos monitorando o movimento. Seria muito grave para a economia, para as indústrias, para a população em geral, um desabastecimento, uma paralisação, mas eu particularmente não acredito que ela vai persistir, que ela vai acontecer. O que você está dizendo no fundo, André, é que o governo tem que governar. E é difícil a gente imaginar isso faltando um ano para uma eleição. Se não governou até agora, não vai ser nesse momento em que já entra o momento eleitoral que vai ter. E por outro lado, os caminhoneiros, que pode ser um movimento grande, pequeno, a gente vai ver isso na semana que vem, vai colocar o assunto na mesa de negociação e precisa dar uma resposta. E que resposta se tem hoje? Qual é a possibilidade que tem de mexer alguma coisa no mercado? O maior problema, e que já era o problema em 2018, porque o que era a pauta de 2018? A pauta de 2018 era uma economia que crescia pouco, saímos aí de 2 anos, 2015, de uma grande recessão, a pior recessão que o Brasil viveu, e aí os caminhoneiros não tinham frete. Aí a questão não era só o valor do frete, porque não tinha, a economia não estava se movimentando. Mas colocaram a tabela, que é uma questão absurda, e infelizmente ela persiste, isso vai contra a política liberal, né, de você colocar uma tabela de frete, sendo que o problema não é o valor do frete. O problema é não ter atividade econômica. O que aconteceu? Colocaram a tabela do frete, ok. As empresas foram adquirir frota própria, quer dizer, aumentou o problema. Então não resolveu o problema de quem tinha. Então o que a gente precisa, e nós estamos começando a viver isso, é uma retomada da economia. Nós tivemos aí um baixo crescimento econômico já em 2019, nós tivemos uma pandemia em 2020 que ainda tem sequelas e vai ter sequelas ainda em alguns anos, mas a economia, querendo ou não, ela começa a dar sinais de recuperação. O próprio aumento de consumo de energia, o próprio aumento de consumo de combustíveis mostra isso, né? Mas nós precisaríamos fazer o dever de casa do ponto de vista fiscal, termos melhores fundamentos, precisaríamos aprovar as reformas, está cada vez mais difícil, faltam aí 2 meses para acabar o ano, porque dificilmente nós vamos aprovar reformas, principalmente reformas tributárias e uma administrativa que você pega uma categoria que se mobiliza muito contrária a ela no ano eleitoral. Então é muito difícil você aprovar isso. O ideal era você aprovar nesse ano para que possamos aí, com vacina, com reformas e com outras questões, movimentar a economia, retomar a atividade econômica, recuperar um pouco do poder de compra que todos nós perdemos e com isso diminuir aí a pressão, não só dos caminhoneiros, mas de tantos outros. Você citou, o frete, ele é um componente importante na formação de preços, isso é fato, né? Mas o problema, nós estamos tendo outros problemas bem maiores, tivemos secas fortes que provocaram inclusive uma crise hídrica, provoca aumento de energia, provoca aumento de uma série de alimentos dependentes disso. Então, infelizmente, esse cenário, eu acredito que sim, o governo ele tem capacidade de diálogo com essa categoria, ele demonstrou isso ao longo do tempo. Agora, se ele caminhar por alguma solução populista ou alguma questão, ele pode, inclusive, incitar outras categorias, outros setores a seguirem esse mau exemplo, e aí seria um desastre. Eu espero que o diálogo, a ponderação e a falta de apoio da sociedade ao movimento façam com que ele não ocorra. No meu ponto de vista, é o melhor caminho para o Brasil, nesse momento, não ter essa paralisação, independente de qualquer questão política. Eu acho que isso, no momento, não ajuda em nada a nossa economia. Grace, me chamou a atenção nos últimos dias 2 coisas. Conversando, a gente conversa muito com pessoas, né? A alta do combustível está afetando, a gente falou aqui, muitos setores. Um setor que cresceu muito, que foi motorista de aplicativo, tem gente saindo, abandonando porque não dá conta de abastecer. E outra coisa, a gente tem que entender que um caminhoneiro,
é uma microempresa. É sim, ele é autônomo. Quando você junta aquele gasto de diesel por mês, mais a prestação do caminhão, mais a manutenção, pneu, óleo, 20 mil é brincando por mês, é uma empresa. É um custo alto, né? Exato. Aí no final ele começa a pagar para trabalhar. Daqui a pouco ele encosta o caminhão e vai fazer outra coisa, né? Aí quando a gente vê esse auxílio de R$400... Olha, isso aí... Isso aí dá 13% um tanque de combustível que é irrisório. Isso aí é uma não refresca maneira, nada, né? eu diria até que meio paliativa, de querer contornar a situação. Não é assim, tem que abrir o diálogo, sabe? Eu acho que o presidente ele tem que abrir o diálogo com as lideranças, com as categorias, tem que buscar o entendimento com o Congresso para poder buscar uma solução, recuperar a credibilidade fiscal do país, que está assim em baixa. Hoje é um risco, o investidor vir para cá, ele não vem. Sim, mas em relação aos caminhoneiros tem que tratar basicamente Tem do que frete tratar e do preço do diesel, e do né? preço do diesel, justamente. Tem que focar nessas duas coisas. Tem que focar nessas duas coisas, lembrando que o preço do combustível ele tem um componente internacional. Então, enquanto o dólar persistir em alta, nós vamos ter o reflexo aqui. Precisa de ser criada uma medida para poder conter essa volatilidade ali, até o preço do dólar se estabilizar um pouco, porque essa alta do dólar também é consequência da pandemia. A pandemia que explodiu no mundo ano passado, o dólar foi nas alturas e de lá para cá persiste o dólar e o ouro. Eu diria até mais o ouro até superou o Ibovespa em 2020. Então, é uma das consequências ainda. Agora, quanto mais tumulto, né? Quanto mais ruído fiscal, ruído político, né? Isso mais alvoroça o mercado, mais deixa o investidor inseguro, mais promove a elevação do dólar. Porque o investidor ele vai lá para o dólar. Então, ele não investe no país, ele fica ali, ele vai proteger os ativos dele. Então, tem que buscar um mecanismo, né? Um fundo de estabilização para poder amenizar os impactos dessa volatilidade do combustível no mercado interno. Principalmente porque a Petrobras hoje ela tem uma política, né, que é o preço de paridade de importação voltado para o dólar, que ela vem seguindo aí desde 2016. Então, toda vez que subir lá fora, vai refletir aqui. E vai refletir em forma de vários aumentos, né? Daqui a pouco nós vamos ter um combustível aí a R$9, R$10. E tudo vai incidir na cadeia produtiva. André, você não acha que pode ter aquele espírito justiceiro do brasileiro, não? Está todo mundo pé da vida com o preço do combustível. De repente, se o caminhoneiro é que começa a mexer, todo mundo apoia, de repente pega uma onda e vai... Eu acho que isso ocorreu em 2018. Esse ano não. Eu acho assim, eu acho que de uma maneira geral o brasileiro ele está um pouco desmotivado, porque lógico você tem alguns segmentos, você vê a própria politização nos últimos 3, 4, 5 meses, mobilização, passeata, motociata, não sei o que, você vê que houve o envolvimento de alguns grupos, mas não da sociedade como um todo, nem para A nem para B. O pessoal está cansado, tem o custo de tudo, eu acho que isso é uma preocupação. Mas volto a falar, eu acho que a questão do remédio amargo ainda tem a lembrança, ainda está um pouco cedo para o pessoal lembrar do que foi em 2018 e não aderir a isso. Então, assim, essa, pelo menos assim, é o que a gente acredita, mas lógico, não vamos deixar de monitorar, não vamos deixar de tomar medidas preventivas caso a gente veja que tem alguma chance do movimento ocorrer e, sobretudo, dele ganhar força. Em 2018, num determinado momento, muita gente subestimou o movimento nas primeiras 24, 48 horas e, de repente, para você tentar corrigi-lo, gastou-se aí de uma semana a 10 dias, conforme for o local, mas, assim, pelo menos houve uma ação muito forte e equilibrada na época do governo, nas 3 esferas, com a sociedade para a questão da retomada, né? Nós mesmos, no setor de combustíveis, nós agimos em conjunto com o governo para diminuir o problema que estava sendo criado, que foi um problema muito forte. Agora, eu acho assim, volto a falar, eu acho que na questão do atual momento, por exemplo, no caso do etanol, nós já estamos em fim de safra. Em maio do ano de 2018, nós estamos no início da safra. Então, assim, você tem uma série de questões que acabam
não vou falar ajudando, mas prejudicando menos caso ele ocorra, né? Mas, saliento sempre, estamos atentos a toda essa questão. E quero também fazer uma outra ressalva. A gente discutiu muitas questões, mas só para lembrar uma coisa. Infelizmente, por mais que estejamos reclamando, o combustível hoje no Brasil... Você vai falar que está barato. Não, está mais barato que no restante do mundo. Hoje, por exemplo, o preço internacional do diesel e o preço internacional da gasolina está em torno de 13% mais caro lá fora do que aqui. Nós temos aí uma defasagem de mais de 61 centavos no diesel que a Petrobras ainda não repassou. Aí então, quem tá vendo a gente pode estar achando isso é papo de maluco. Não, mas é justamente o que a Grace bateu aqui, é o preço do dólar. Se o dólar estiver mais baixo, vai baixar o preço também, porque é o dólar que a gente tem como referência no mercado, né? E está atrelado, né? André, quem está ganhando mais dinheiro com esse preço do combustível? O caminhoneiro não é. Não, com certeza eu não sou. Não, a sociedade está pagando um preço muito caro com isso. Mas nós temos que identificar todas as questões dos agentes. As pessoas falam assim, uma usina, né, uma destilaria de etanol, está vendendo mais caro? Tá, mas vamos lembrar primeiro que ela perdeu 15% da safra por conta de seca, por conta de geada, que foram 3, por conta de incêndios. Segunda questão, vamos ver o lado dos custos. O preço de um trator dobrou, o preço da colheitadeira subiu 60%, produtos químicos dobraram, um aço 4 vezes mais caro. Então, está tendo uma alta de custos generalizadas. Não que isso impacte, porque no caso nós estamos tratando de uma commodity, a commodity não tem a ver com a questão de custo. Mas nós temos que lembrar o seguinte, que está tendo custo. A economia brasileira, por mais que ela está perdendo, ela está crescendo, mas está crescendo mesmo da mesma forma com a crise hídrica. Não interessa a ninguém, se falar, estou vendendo energia mais cara, não interessa vender energia mais cara, assim como também não interessa desperdiçar. Interessa é você vender com preço justo, a economia crescer e a população com poder de compra dar conta de consumir. Então, assim, para todo mundo, esse é um cenário ruim, não é um cenário ideal, muito pelo contrário. O cenário ideal era não ter a estiagem, não ter a crise hídrica, não ter bandeira vermelha dupla, o consumidor estar podendo pagar menos na energia ou ele ter dinheiro para pagar a energia. Eu volto a falar, nós temos um problema muito sério hoje, é o poder de compra. Se nós compararmos a situação de cada um de nós há 2 anos atrás ou 3 anos atrás com agora, e lógico que teve uma pandemia no meio, não estou aqui fazendo crítica, aqui não é questão política, tem uma pandemia no meio que atrapalhou em muito tudo, em todos os países. Nós estamos falando, por exemplo, da questão dos caminhoneiros no Brasil, mas nós estamos tendo um problema, por exemplo, no Reino Unido. Só que lá falta mão de obra. Lá a questão do Brexit, né? Então, teve o Brexit, o Reino Unido saiu, né, da União Europeia, hoje você não está tendo a questão dos imigrantes, você está tendo, vamos dizer assim, uma crise de caminhoneiros, não é porque eles estão paralisando ou reclamando do preço do combustível, falta motorista, assim como falta o frentista no posto. Então, você está tendo problema disso, né? Você está tendo problema de várias fontes de energia no mundo, porque uma China, de repente, resolveu ser mais verde, aí ela deixa de comprar o carvão e passa a comprar o gás. Só que ela compra o gás que estaria indo para a Europa. Aí o gás, aí volta, menos oferta de gás por conta da Rússia. A China comprando muito, o preço do gás explode lá. Então, assim, nós estamos vivendo uma série de movimentações no mundo todo e a gente tem que estar percebendo isso. E volto a falar, aqui a gente sente mais, quer dizer, primeiro nós estamos aqui, lógico, mas porque nós perdemos muito poder de compra. André, obrigado pelo debate. Vamos esperar a semana que vem, né? Com certeza, aguardando aí com a expectativa que não ocorra mais um problema para o nosso país. Nós estamos cheios de problemas, precisamos trabalhar para buscar soluções. Obrigado, Grace, pela participação. Obrigada, eu que agradeço, né? E torcendo mesmo aí pelo melhor, né? Torcendo pela calmaria no mercado e buscando aí, em função disso, a estabilidade do país, né? Que precisa muito nesse momento. Então aqui, ó, passando a bola para você, né? Agradecemos os nossos convidados pelo debate e pelas informações. Até quando ficaremos reféns de situações como esta? Fica a pergunta para a reflexão de cada um. Um abraço e até mais.